explicou de novo para nós e perguntou, vocês decidiram? E ela começou a perguntar, quem vai fazer desenho, quem vai fazer não sei o quê, e os colegas tudo levantando a mão. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Só que eu comecei a ver que todos os meus colegas levantavam a mão para alguma coisa e ninguém levantava para fazer magistério. Ninguém levantava a mão para ser professor. O desafio já começou aí. E ninguém ia ser professor. E naquele momento, na minha cabeça, foi muito rápido assim, mas como que ninguém vai ser professor? Se ninguém vai ser professor, vai ter menos gente competindo no mercado. Eu quero ser professor, vai ter menos professor. Você já foi visionário, né? Na hora eu pensei isso, entendeu? E quando ninguém levantou, ninguém ia fazer magistério, sou eu que vou fazer. Só eu. E aí virou um burburinho, assim, porque ninguém queria, entendeu? E aí depois veio a consequência, né? Não deu 10 minutos depois, eu fui chamado na diretoria. Então a diretoria, orientadora educacional, começaram a me convencer de eu não fazer magistério, porque magistério não era profissão para homem. Era um serviço de mulher. Caramba. Sim, senhor. E aí eu disse, mas você é bem capaz. Quando começou o não, aí eu fui arranjar um sim, entendeu? Aí fui pra casa, contei pra minha mãe disse, me ligaram da escola que é pra eu ir lá. Então deve ser isso. Outro dia fomos lá. E aí fizeram a reunião, minha mãe e todo mundo, que não dava, que não era, que não sei o que a profissão de mulher, não era de homem. Não, mas agora eu quero. A escola era privada, né? Então assim, eu ia pagar a mensalidade, eu ia fazer a matrícula, eles não podiam me impedir. E no ano seguinte foi o que aconteceu. Eram 42 mulheres na turma e Caramba, cara. E aí eu fui ficando, eu tinha uns conflitos de universos, assim, porque as meninas falavam de absorvente, falavam do tamanho do sutiã, sim, falavam do creme do cabelo, não era a minha linguagem. Sim. Mas eu fui sobrevivendo. Nunca me esqueço de uma cena que uma professora chegou, no verão, assim, era calor, e ela chegou com um vestido mais decotado, a professora, assim. E aí quando ela chegou, ela disse, eu tenho que me lembrar que nessa turma tem o Diego. Ela pegou e botou um casaco por cima, entendeu? Era toda uma mudança, assim, foi muito interessante isso. Me formei, nós ficamos, acho que terminamos o curso no terceiro ano, umas 20, 24 pessoas, e eu. E aí foi interessante porque o preconceito continuava, o não continuava existindo, entendeu? Eu não podia fazer porque eu era homem. Sim. E aí eu me lembro que depois dos 3 anos tinha o estágio. E aí eu fui sorteado para fazer estágio com uma segunda série de ensino fundamental no Colégio Estadual Santiago. Muito bem conhecidos. Sim, e aí a gente tinha que fazer os planejamentos, os diários, tudo e coisa e tal. E nós íamos uma vez por mês para reunião na escola com as orientadoras. E quando eu cheguei na primeira reunião, eles olharam meus diários das colegas, coisa e tal, pedindo para nós sair, nós saímos. Daí a pouco me chamaram. E foi na lata, assim. Quem é que tá fazendo teus diários? E daí eu disse, eu tô fazendo. Não, isso aqui tu pagou alguém para fazer. E qual era a visão delas? Era muito organizado e caprichado para ser de um homem, entendeu? E elas mandaram eu na hora escrever, fazer umas coisas lá, e eu fiz, escrevi e provei que era eu que estava fazendo. E aí eu me formei e fui para o mercado de trabalho. E bati em 2 ou 3 escolas privadas que existem até hoje no município. A resposta foi não. Não é profissão para homem. Eu disse, mas não é possível um negócio desse, não existe. Não é assim, não vamos desistir tão fácil, né? É. E claro, houve um tempo em que eu acabei fazendo outras profissões. Eu fui garçom, eu fiz bico em loja no fim de semana, eu ajudava meu pai, que meu pai era pintor, fora do horário, fazia faculdade à noite. Até que em 1999 eu comecei com um estágio na Prefeitura de Farroupilha, na Escola Municipal Senador Antônio Vilela, lá na Industrial. Lá na Industrial. E aí foi terrível, porque assim, eu tinha 19 anos, 3 turmas de 5ª série, para dar aula de língua portuguesa, eu já estava fazendo faculdade na época, e assim, eu era saindo da adolescência, lidando com adolescentes, né? Mas de novo, era o não, né? Era o não. Era o não. Predominava muito na época devido ao fato de ser uma profissão voltada às mulheres, né? Eu acho que era eu e um outro professor na escola só. E quando eu passei no concurso público do município de Farroupilha, para dar aula para crianças pequenas, de pré a 5º ano, eu era o único professor homem para dar aula para crianças na cidade. A diretora da escola começou a chamar as crianças no primeiro dia de aula, fez a lista lá e chamou Pedrinho, Joãozinho, professora tal, e assim foi indo, e a minha turma foi ficando por último. Caramba, cara. E daí os pais começaram a olhar, né, quem é esse cara que vai dar aula pro meu filho? E no mesmo momento que uma mãe ficou sabendo que as filhas dela iam ser minhas alunas, ela pegou as crianças, saiu e foi para a diretoria. Tudo certo. Você entendeu isso como um preconceito? Não, na hora não. Na hora eu não entendi o que estava acontecendo. No recreio, a diretora veio falar, olha, vai ter uma troca na tua turma. Vamos trocar Pedrinho e Joãozinho por Mariazinha e Marianinha. Tudo bem. No outro dia, a diretora me disse, a mãe não quer
porque tu é homem dando aula para as filhas dela. Eu disse, bom, tudo bem, isso é um problema dela, a decisão dela. Mas foi tão interessante isso, porque 2 anos depois, que eu já estava na escola, daí eu estava dando aula para uma outra turma, que era uma 4ª série, era a mesma diretora, ela me chamou. Sabe quem veio fazer a matrícula das filhas? A fulana. E eu não tinha me dado conta. E ela disse, mas ela só vai deixar as crianças aqui se tu for o professor das filhas dela. Opa, começou a mudar o que da questão começou a ter aquela chave inversa, Isso, né? começou a virar a chave. Começou a virar a chave. Ali eu comecei a perceber. Então, o não pra mim foi sempre um caminho pra eu achar o sim.